A graça seja com todos nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Ler todo o capítulo, mas vamos nos deter no versículo 13. Isaías capítulo 6, vamos ler todo o capítulo, mas vamos nos deter no versículo 13. Eis o que diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Podem sentar. Aqui no versículo 13 é usada uma metáfora, no último versículo do capítulo 6 que lemos. Uma metáfora significa outra coisa além daquilo que é dita com as palavras. É uma comparação. Então veja que Deus disse ao profeta Isaías que apesar da mensagem pregada por ele, mensagem segundo a qual o povo seria unido, apesar de toda a insistência do profeta para o povo, então o povo de Deus, abandonar os seus maus caminhos, o povo continuaria em seus pecados e, portanto, seria destruído. Mas para o consolo do profeta foi dito
que ia ficar a 10ª parte do povo. Foi isso que aconteceu quando Nabucodonosor mandou tropas invadirem a Jerusalém. Mas mesmo a 10ª parte, irmãos e irmãs, era para ser praticamente destruída. O que o profeta diz aqui se verificou quando da invasão de Jerusalém. Mas observe também que aqui o povo é comparado a 2 árvores, o terebinto e o carvalho, os quais, mesmo sem folhas, mantêm a essência e continuam tendo vida. É isso que acontece no outono. Talvez aqui menos, mas em outras partes do Brasil, mais em outros países, naqueles de clima mais frio, mais ainda, as árvores perdem as folhas e ficam como que mortas, mas no tempo apropriado elas ressurgem com verdor. E foi isso que Deus disse que aconteceria ao seu povo. Então, para nós entendermos melhor o que o profeta diz no versículo 13, vamos examinar esse texto. Vamos aplicá-lo a 3 instâncias. Primeiro, aos judeus, depois à igreja, depois a cada cristão individualmente. Em primeiro lugar, então, como isso se aplica aos judeus? Como o versículo 13 se aplica aos judeus? Ou seja, o fato de que grande parte dos judeus seria destruído, mas ficaria a 10ª parte do povo, e que como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Como isso se aplica aos judeus? Os judeus eram a igreja do Antigo Testamento. A história dos judeus começa com Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão é chamado, tirado da terra de Ur dos Caldeus, recebe a promessa de Deus, ele sai. Deus diz que a partir da descendência de Abraão, as nações da terra seriam abençoadas. Esse povo, mais para frente, cresce, já no Egito, é escravizado. Sofreu por mais de 400 anos. Depois Deus o libertou. Nesse evento da escravidão do Egito, ainda que retroativamente, para assim dizer, a gente vê justamente isso. Mas ainda, quando da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, Nabucodonosor lançou suas tropas impiedosas contra os judeus. Israel ficou quase reduzido a cinzas. Mas algumas décadas depois, o templo foi reconstruído. Outra situação: alguns imperadores romanos foram cruéis para com o povo judeu. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, mas o povo judeu não foi destruído. Mas, irmãos e irmãs, por que os judeus foram preservados? Porque Deus escolheu. Porque apesar de todos os pesares, apesar de todas as tentativas para eliminar esse povo, eles se manteram. A resposta para a preservação do povo judeu, nós temos exatamente no versículo 13, que diz: a santa semente é o seu topo. Há alguma coisa escondida na árvore que impede que ela seja destruída. Assim foi o povo judeu. Havia algo neles para mantê-los vivos. Mas o que poderia ser? Ouça o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Esse remanescente
esses salvos, esses eleitos, são justamente aqueles que Deus preservou, o todo, a 10ª parte que não foi destruída. Esse remanescente, irmãos e irmãs, era a substância do povo judeu enquanto nação. Então, em poucas palavras, esse versículo 13 se aplica aos judeus dessa maneira. Como isso se aplica à igreja, em segundo lugar? A igreja, sob a nova aliança, tem passado por provações causadas por inimigos de fora e de dentro. Hoje eu assisti um vídeo de um grupo de, eu imagino que eram chineses, recebendo caixas de Bíblia. Imagine tudo que foi feito na China para eliminar, para destruir, para acabar, para cessar o testemunho cristão sobre o comunismo. Apesar disso, a igreja cresce muito na China. Há livros sobre a igreja subterrânea. Há alguns anos eu conversei com um missionário estrangeiro que foi para a China. Quando eu conversei com ele já tinha passado 15 anos por lá, ia voltar, e lá a igreja crescia. Há milhões de cristãos chineses que não se reúnem em templos, que não têm as mesmas facilidades que nós ainda temos aqui. E, no entanto, essa igreja cresce. Há um remanescente. Fizeram de tudo para destruir o testemunho cristão naquele país, mas Deus manteve um remanescente no topo. Além das perseguições, irmãos e irmãs, a igreja de Jesus Cristo tem passado por períodos de apostasia, como esse período em que vivemos. Quanta apostasia! Quantos não têm naufragado? Quantos não têm abandonado a fé? Mas por que a igreja é preservada, mesmo quando ela parece tão infrutífera, tão irrelevante, tão insignificante, justamente na época em que mais se fala sobre relevância, sobre significância? Quantas conferências, quantos simpósios, quantos eventos, mas quanta irrelevância, quanto discurso sobre a relevância da igreja, mas quão infrutífera ela é, quão fraca ela é. Apesar de tudo isso, Deus tem mantido um remanescente. Então a pergunta é essa: por que a igreja é preservada, mesmo quando parece tão infrutífera? Porque há na igreja uma semente escolhida, um remanescente, a qual é o seu topo, apesar da hipocrisia, apesar da apostasia, apesar da frieza, apesar da indiferença, apesar do mau testemunho de tantos que professam o nome de Cristo, mas o negam pelos seus atos. Então veja que, embora a preocupação com a verdade esteja desaparecendo, embora a devoção seja cada vez mais rara, a igreja é como uma árvore que perdeu as suas folhas, mas que não morreu, porque tem uma santa semente. A semente é a vida, é o princípio interior que há na árvore, mesmo quando ela perde as suas folhas. Quando nós olhamos para o topo, a gente não sabe onde está a vida, onde está a semente. O mesmo acontece na igreja, ou seja, muito da sua substância nós não sabemos onde está. E foi isso que Jesus disse quando deu a entender que não era para haver uma operação de tirar o joio do
no meio do trigo, porque nesse processo o trigo podia, parte do trigo podia ir junto. Então a grande questão é essa: você é uma santa semente. A santa semente recebe a sua vida de Cristo. A santa semente está ligada a Cristo. Você se lembra de João 15, que foi dito sobre a videira? Jesus é a videira e nós somos os ramos. Nós dependemos dele, não podemos ficar sem ele. Perdemos o nosso verdor, a nossa exuberância, a parte fora dele. Ouça, João 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes na videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Isto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja, irmãos e irmãs, Deus se serve em preservar um remanescente. Deus se serve de manter a santa semente. E a questão crucial é justamente essa: você é essa santa semente? Você recebe a sua vida de Cristo? Quem é Cristo para você? Ele está em você. Isso é diferente. Cristo está em você é diferente de você estar na igreja. Se você está em Cristo, você tem produzido frutos dignos de arrependimento. Você encontra nele a sua satisfação. Você olha para ele, vendo-o como o autor e o consumador da sua fé. Você tem se tornado a semelhança dele. Você o reconhece como seu Senhor. O senhorio de Cristo é absolutamente fundamental. Hoje não são poucos os que vão a Deus, os que vão às igrejas buscando alguma forma de se servir de Deus. Não vão para servi-lo, vão para se servir. E esses querem a salvação de Deus, mas não o querem como Senhor. Ele é o meu Salvador, eu estou no relacionamento, eu estou em união mística com Ele, eu fui salvo por Ele, mas Ele é o seu Senhor. Reconhecer a Jesus como Senhor é a maior urgência, é a coisa mais necessária que há. Está sujeito àquele a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Se reconhecer como súdito dele, aquele que um dos catecismos diz ser um rei que não pode ficar sem súditos. Cristo é um rei que não pode ficar sem uma santa semente. Sempre haverá aqueles que, apesar de quaisquer coisas, o servirão fielmente. Em terceiro e último lugar,
Como esse versículo 13 se aplica a cada cristão individualmente? Não se aplicou apenas a Israel, aos judeus, sob a antiga aliança, não apenas à igreja sob a nova aliança, mas se aplica a cada crente individualmente. Mesmo quando esses perdem as suas folhas, ainda há vida neles. Há aqueles que perdem as folhas, que não têm vida. Mas há aqueles, irmãos e irmãs, como os nossos teólogos de Westminster admitem, por causa do pecado, por causa da frieza, por causa das pressões do mundo enquanto sistema pecaminoso, eles arrefecem a fé. Eles têm lutas, eles passam por conflitos. Esses, como que querem se levantar, mas por algum tempo parecem muito desanimados, e é como se nem sequer houvesse vida neles. Se é esse o seu caso, seria essa a sua situação, lá no fundo você sabe que você não tem outra alternativa. Você sabe que existe um Deus que foi criado por Ele, que a parte dele jamais será satisfeito, mas você tem relutado, talvez reagindo ao que você viu, talvez para se opor a todos os desmandos eclesiásticos, ou aquelas situações que, tão negativas que eram, marcaram a sua experiência. É a Deus que nós servimos, é com Deus que nós devemos nos relacionar. É Ele que diz o que deve, qual deve ser o fundamento da nossa fé. É Ele que diz em Sua palavra que nós devemos viver por fé e não por vista, não pelas circunstâncias. Alguém disse, um pensador espanhol, eu sou eu e a minha circunstância. No certo sentido, o cristão pode se contrapor a isso e dizer, eu sou eu e não a minha circunstância, em termos de que a minha fé não é uma fé sociológica, não é uma fé que se baseia no que quer que eu veja ao meu redor. A minha fé se baseia no que Deus prometeu, no que Cristo fez na cruz, no Calvário. Então, o crente perde as suas folhas quando, primeiro, abandona a sua comunhão com Deus. Por alguma razão, ele deixa de olhar para Deus, ele deixa de se exercitar nos meios de graça, deixa de orar, deixa de meditar na palavra de Deus, deixa de ler, deixa de fazer uso de todos aqueles meios que Deus deixou, meios que servem de canais pelos quais Deus nos dá a sua graça. Ele nos manda esse suporte, o alimento, a seiva de que precisamos para, revertecidos, exuberantes, produzir frutos. E o escritor da carta aos Hebreus nos alerta quanto a isso, dizendo, não abandoneis a congregação como é costume de alguns. Mas também, irmãos e irmãs, o crente perde as suas folhas quando passa a viver duvidando. E aí pode ser que tenha caído na armadilha das vãs filosofias às quais o apóstolo Paulo se refere. Pode ser que tenha cedido. Você lembra do peregrino da jornada dele ao céu? Quantas vezes ele não dá ouvidos às mentiras
que são direcionadas a ele para desviá-lo, para afastá-lo da fé. O sábio segundo o mundo, o legalismo, a confiança em seus próprios esforços. Mas depois ele se arrepende dos seus pecados. Depois, quando advertido, quando confrontado com a sua maldade, com a sua rebelião para com Deus, ele prontamente admite: pequei, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Ele, na verdade, fez o que era mal para muitas pessoas. Davi, ele, naquele episódio, quebrou praticamente todos os mandamentos, mas ele sabia que no final das contas, aquele tinha ofendido, aquele cuja lei ele tinha quebrado, aquele que ele tinha afrontado mais do que qualquer outro, tinha sido Deus. Daí ele dizer: pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos. E ainda, o crente perde as suas folhas não apenas quando abandona a sua comunhão com Deus, não apenas quando passa a viver duvidando, mas quando faz aquilo que João diz para não fazer: amar o mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, antes renovai a vossa mente. Não nos conformeis com este século. Não se deixe impressionar nessa forma de iniquidade e de pensamentos ímpios, irracionais, tolos, mas renovem as suas mentes. Em outras palavras, pensem nos pensamentos de Deus depois de Deus. No Pequeno Príncipe, se diz para o príncipe que ser amigo é cativado. Quantas pessoas não têm aceito, entrado em amizade, em aliança com o mundo, enquanto o sistema pecaminoso tem se deixado cativar por ele? Então, irmãos e irmãs, às vezes Deus pode até permitir que o crente perca as suas folhas para que ele aprenda a depender somente dos céus. Esses que são a santa semente, por mais que eles se afastem, eles sabem, como Agostinho diz nas Confissões, que Deus os criou e que eles não descansarão enquanto não repousarem em Deus. A minha insistência com você hoje é exatamente essa. Você é essa santa semente. Eu quero estar com você, aqui você se examine. Aqui você pense sobre os seus caminhos, sobre o que você tem pensado, sobre o que você tem feito, sobre o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Se você já entregou a sua vida a Ele, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você tem visto que as suas iniquidades não contrariam apenas a você mesmo, porque Ezequiel diz: ninguém prosperará a sua vida com a sua própria iniquidade, mas mais do que isso, as suas iniquidades são contrárias a Deus. Você tem folhas agora? Se não tem, qual a razão pela qual você não tem folhas? Se você é somente um toco nesse momento, pode ser que você esteja nessa situação de afastamento de Deus, de frieza, de letargia.
mas pode ser também que nem sequer você seja tolo. Pode ser que você jamais tenha conhecido a Deus. Então a grande questão é essa: você já conhece a Deus? Eu estou perguntando se você leu alguma coisa sobre Deus, se você lê a Bíblia com alguma regularidade. Conhecer nas Escrituras significa um conhecimento experimental. É um conhecimento que leva à obediência. Não é guardar informações na mente, não é assentir, concordar intelectualmente com um certo conjunto de doutrinas. É um conhecimento que leva à vida eterna, e que no sentido é a própria vida eterna. Deus então nos ajude a todos e nos dê graça, ao mesmo tempo em que o seu Espírito nos inquieta, para que nós tenhamos clareza sobre a natureza do nosso relacionamento com Deus. Um filósofo antigo disse que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. E o apóstolo Paulo, com mais propriedade ainda, apontou o grande perigo de alguém que está enganado quanto à sua condição, quanto à sua situação. Ele disse inúmeras vezes: não vos enganeis. Você tem certeza que não está enganado? Por fim, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, o escritor da carta aos Hebreus nos alerta quanto ao perigo terrível, assustador, pavoroso de negligenciarmos tão grande salvação. Ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, te agradecemos, te louvamos pela maneira como a tua palavra nos instrui e nos confronta. Te agradecemos porque não nos deixaste à deriva. Na tua palavra nós temos o rumo, e ela mesma serve como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, dá-nos graça para atentarmos para o estado do nosso coração, do nosso relacionamento contigo. Desperta-nos, Senhor, para o propósito principal para o qual vivemos, para que nós possamos nos desincumbir dele. Sabemos que fomos criados com um objetivo específico e definido, e não para vivermos a parte de Ti. Também, Senhor, rogamos que sejas com Arthur na viagem, nos preparativos dele para os seus estudos na França, que lá na terra de Calvino, de Pascal e dos huguenotes, mártires fiéis, ele não somente aprenda e estude o máximo que puder, mas quem sabe naquela terra que já foi tão abençoada e Paulo de tantas expressões de fé e fidelidade, ele encontre pessoas que possam justamente expressar essa firmeza
essa devoção e consagração a Deus. Olha também para todos nós que estamos aqui e desperta-nos, Senhor, para a brevidade dessa vida e para a grandeza e maravilha da vida por vir, na qual se manifestará plenamente aos eleitos, aos fiéis, aos salvos pela graça, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, coisas que jamais penetraram no coração humano, as quais tu tens preparado para aqueles que te amam. Nós te agradecemos pelo dia do Senhor, pela feliz oportunidade, tanto de manhã quanto agora à noite, nós podemos aproveitar da comunhão uns com os outros e principalmente da comunhão contigo. Enche-nos da tua graça, do teu Espírito, para que tenhamos uma semana diferente na tua presença e buscando o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça. Nós te pedimos isso, confiados em Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, se puderem, e cantar o hino 49. Sempre vencendo, Vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, dentro dele é vencedor. Ele supremo, guiando com seu imenso poder, todos avantes, os crentes, todos no vale. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis, vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Irmãos e irmãs, congregação do Senhor, olhai para cima e recebei da parte de Deus a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que
que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós que esperais no Senhor, agora e sempre. Amém.